gráfico, obrigatoriamente ele vai te dar ponto. Ponto tem que gerar domínio e tem que gerar o quê? Imagem. Isso já está sacramentado. Então, quando você olhou para esse gráfico aí, de boa, quantos pontos você está vendo em destaque, pessoal? Quais são os pontos que você está vendo em destaque aí? Veja, vê se eu estou errado. Eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto C e eu tenho aqui o ponto D. Concorda? Em destaque. Em destaque. Pode olhar. Ah, tem um. Está em destaque? Eu falei em destaque. Se você tem esses pontos em destaque, qual é a certeza que você tem? Que quando você for trabalhar com qualquer um deles, tem que fornecer para você uma coisa chamada domínio e o quê? Darlan, mas ele não forneceu. Se ele não forneceu, você já sabe que você vai ter que encontrar, seja o domínio, seja a imagem. Beleza? Mas ele disse também que essa curva, o gráfico seria da forma y igual a x ao quadrado mais a. Pessoal, escuta o que eu vou falar aqui agora, tá? Eu tenho aqui uma função que é um polinômio. Isso tem que ficar bem claro. Isso aqui, ó, é um polinômio. O que é um polinômio? Pode ser o polinômio de primeiro grau, polinômio de segundo grau, polinômio de terceiro grau. Tipo, ax ao quadrado mais bx é um polinômio de que grau? Segundo. Ax mais b é um polinômio de que grau? Primeiro. Na questão anterior, y igual a a vezes x ao cubo é um polinômio de que grau? Terceiro. Toda vez que eu tiver um polinômio, uma função polinomial, o termo independente é exatamente o ponto em que o gráfico toca a vertical. Repete comigo. Em toda função polinomial, repete. Em toda função polinomial. O termo independente é o ponto em que o gráfico toca a vertical. A gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer isso por hipótese alguma. Por exemplo, se você olhar, a primeira questão que a gente fez estava assim, ó. A vezes 3 elevado a x mais b. Pessoal, isso é um polinômio do primeiro grau? Qual é a forma do polinômio do primeiro grau? A vezes x mais b. Ali tem a vezes x mais b? Ali tem o quê? A vezes 3 elevado... A leitura mudou. Então não pode ser a mesma coisa. Então isso aqui seria um polinômio, galera? Não. Então eu jamais poderia pensar que o gráfico iria interceptar a vertical no termo independente. Ele só vai tocar a vertical se a função for um quê, pessoal? Polinômio. De boa, quais são os polinômios que vocês conhecem? Primeiro e segundo grau. Certo? Então, por que eu estou falando isso? Você vai entender agora. Porque quando você olha para aquele gráfico, você deve ter percebido que, olha só, fala para mim, pessoal, A é o termo independente. Fala. A é o termo independente. É o ponto em que o gráfico toca a vertical. Ei, gente, o gráfico toca a vertical, sim ou não? Sim. Toca, por favor, em que ponto, galera? Então, 1 vai ser o seu termo que independente. Então, dessa forma, eu já sei que no lugar de A, eu posso colocar o termo independente conhecido, que é 1. Eu quero que você repita para mim. Repita. 1 é o termo independente. É o ponto em que o gráfico toca a vertical. Beleza. Agora, vamos lá. Ah, Darlene, que é a área do trapézio? Esqueça isso. Você primeiro tem que encontrar os seus pré-requisitos, ou seja, as suas ferramentas. Então, vamos lá. Repete para mim. Gráfico. Ponto. Domínio imagem. Pessoal, eu vou pegar um ponto qualquer em destaque. Um ponto qualquer. Peguei o ponto C. Se ele é um ponto, ele deveria me dar domínio, deveria me dar o quê? Imagem. Pessoal, qual é o valor da imagem? 2.
Mas quando a gente olha aqui o domínio, a gente está vendo o domínio, pessoal, sim ou não? Então, uma coisa eu já tenho certeza. Se eu tenho um ponto que só tem imagem, o que é que você é obrigado a fazer? Determinar, achar o quê? O domínio. É por isso que você tem quem? A função. Então, dessa forma, quem quiser fazer mais rápido, fica à vontade, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o ponto C, ele tem um domínio que é Czinho e tem uma imagem que é 2. Quando o elemento do domínio foi Czinho, a imagem gerada por ele é 2. Eu agora preciso que você preste atenção a uma coisa, tá? Pessoal, no lugar da minha imagem, quem é que eu devo colocar, por favor? 2. E no lugar do meu domínio, quem é que eu devo colocar? Czinho. Então, olha só, 2, presta atenção, viu? Elemento do domínio ao quadrado, mais 1. C ao quadrado, 1 está positivo, passa o quê? Então vai ficar 1. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu, sinceramente, hoje é a 9ª vez que eu vou dizer isso. Que eu vou repetir isso. Galera, muita gente está fazendo C igual a raiz quadrada de 1. Por favor, gente, qual é o grau desse polinômio? Ali você pode ser doido, cego não, galera. Ali está C elevado o quê? Ao quadrado. Se está C ao quadrado, isso é um polinômio de que grau, gente? E um polinômio de grau 2 tem quantas raízes? 2. O grau do polinômio, ele define a quantidade de raízes. Não é porque quando tu resolve uma questão de geometria, aí tu não bota mais ou menos, porque tu tem certeza que não existe um lado negativo. Mas aqui, poxa, tu está trabalhando na álgebra. Então, por favor, acabem com esses erros bobos. Repita para mim, o grau de um polinômio determina o número de raízes. Gente, se o polinômio é de primeiro grau, quantas raízes eu tenho? 1. Se o polinômio é de segundo grau, quantas raízes eu tenho? 2. Se o polinômio é de 10º grau, quantas raízes eu tenho? 10. O grau de um polinômio é sempre igual ao número de raízes. Então, se eu tenho C ao quadrado igual a 1, eu tenho que fazer assim, ó, C é igual a mais ou menos raiz quadrada de quem? De 1. Ou ainda, C é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 vale quanto? 1. O que agora para, vê. Aí tem gente que fala, é simétrico, que não sei o quê, tá? Não está errado, mas tem que entender, ó. Quando você resolveu essa equação, pense comigo, quais foram os valores que você encontrou para C? Você encontrou apenas um valor, pessoal? Você encontrou quantos? Então, o que você está dizendo? Que quando o domínio foi 1, a imagem gerada por ele foi quanto? 2. Quando o domínio foi menos 1, qual foi a imagem gerada por ele? Também foi 2. Ó, pode verificar aqui, ó. Você vai olhar para mim agora, presta atenção. Presta bem atenção uma coisa. A imagem aqui vale quanto, galera? 2. Quando 2 é imagem, ó. Quando 1 foi um elemento do teu domínio, esse 1 gerou 1 ao quê? Imagem. Qual é a imagem que ele gera? 2. Quando você pegou aqui o B tem domínio também, sim ou não? Se você pegar e colocar aqui menos 1 não é um elemento do domínio, não. Se menos 1 é um elemento do domínio, ele tem que gerar o quê? Imagem. Qual foi a imagem gerada por ele? Também 2. Entenderam isso? Mas é porque é simétrico. Não, e se não fosse? Em relação ao eixo Y? Você errava. Então, muito cuidado. O grau do polinômio determina o número de raízes. Qual é a coisa boa para vocês? Quais são os polinômios que vocês trabalham? Primeiro grau. A raiz é direta. Então, se tiver elevado ao quadrado, qual é a preocupação que você vai ter? Mais ou menos. Se tiver elevado ao quadrado, mais ou menos. Oi, linda. Não, porque é uma imagem. Tô brincando. Esse gráfico que tu tá falando é linda. Falando sério?
Não. Porque é a imagem, estou falando sério agora, entendi agora. Vê, tu tá falando dessa imagem aqui, não é? Não, desculpa. Eu realmente esqueci de vocês. Porque aqui é mais baixo, desculpa. Tá? Então, olha só, se você não pegar legal, ó, se não pegar legal, depois eu faço com você. Sem problema nenhum, tá bom? Então, olha só, vamos ver se entenderam. Vê só. Peguei o ponto C e por tabela já achei o ponto B, beleza? Dá na área do trapézio, esquece isso. Esquece isso. Pré-requisito, sempre isso. Vou pegar o ponto D. Se o ponto D é um ponto, ele tem uma imagem que é 5, então ele tem que ter um que, pessoal? Domínio. Esse domínio eu vou chamá-lo de Dzinho. Não conheço. Se eu tenho um ponto, conheço a imagem e não conheço o domínio, qual é a certeza que você tem? Tenho que encontrar o domínio. Então lá vou eu. Mesma coisa. Olha só. Aqui. Presta atenção. Peguei o ponto D. Domínio dele, Dzinho. Imagem 5. Quando o elemento do domínio é Dzinho, a imagem gerada por ele é 5. Presta atenção, tá? Na sua função, eu vou ter aqui 5, que é a minha imagem, igual ao elemento do domínio, que é D ao quadrado, mais 1. Olha só agora o que vai acontecer. Olha só. Pessoal, daqui, vamos lá? D ao quadrado é igual. 1 está positivo, passa o quê? Massa. D ao quadrado é igual a 4. Então eu tenho que D, quero ver agora. Raiz de 4 é? Mais ou menos. Então, ó, mais ou menos raiz quadrada de 4. D é mais ou menos 2. O que é que você acabou de descobrir então aqui, danado? Que quando o elemento do domínio for 2, qual é a imagem gerada por ele, galera? 5. Quando o elemento do domínio for menos 2, qual é a imagem gerada por ele? 5. Certo? Então aqui, ó, vou fazer o seguinte. D. Deixa eu tirar aqui o vermelho, senão atrapalha a galera aí. Ó, aqui quando foi 2, a imagem gerada foi 5. E aqui, quando foi menos 2, a imagem gerada também foi 5. Agora, vamos lá. Pensa comigo agora. Olha para a figura, olha para a imagem, olha para o gráfico. Tem algum ponto em destaque que você não conhece o domínio e a imagem? Olha para A, olha para B, olha para C e olha para D. Para onde você olhar, você tem o domínio e tem o quê? Então, ele agora pode perguntar o que ele quiser, que você responde. Vejam que eu usei essa técnica em tudo que eu fiz até agora, perceberam? Então vamos lá, o que é que ele quer? A área do trapézio AB, ABCD, né? Então, ó, A, B, C, D. Pessoal, por favor, para um pouquinho aqui. Eu quero que antes de você fazer qualquer coisa, você repita para mim uma coisa. Por Nossa Senhora. Repita. Área do trapézio. Soma das bases. Pela altura. Sobre 2. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Eu vou fazer uma coisa aqui. E, por favor, preste atenção. Porque a quantidade de gente que erra isso é gigantesca. Por exemplo, o cara tem uma imagem e a imagem está assim, certo? Aí o cara pede a área do trapézio. Aí vocês fazem base maior, mais base menor, vezes altura sobre 2. Não ria não, que isso é comum demais. Se eu estou dizendo é porque muita gente faz isso. Então, para você não fazer uma bobagem dessa, tá? E isso não é culpa sua se você faz ou pensaria assim, a base para a gente é o que está apoiado, então a gente se perde. Base é apoio. Então, lembre disso aqui, repita para mim, por favor. Dado um trapézio, suas bases, são lados, paralelos. Repita, bases, são lados, paralelos. Aqui, ninguém erra não, eu tenho certeza.
Mas quando ele muda a figura, deita a figura, e a gente vai ver geometria espacial. Aí o cara pega lá um paralelepípedozinho, deita e quer o volume da água, e a água está emborcada, não sei o que, precisa de um trapézio e lascou. Aí não tem visualização, certo? Então presta atenção no que a gente está dizendo. Quando a gente tem um trapézio, grava isso. Falar em bases são lados, mas esses lados eles são sempre o quê? Paralelos. Então quando você olha para essa figura aqui, você tem um trapézio. Mas veja só, BC e AD são paralelos ou não? São. Então eles são chamados de quê? Bases. Certo? Veja, qual seria a medida dessa base? Pensa comigo. De 1 até 0, anda quanto? 1. De 0 até menos 1, anda quanto? 1. Então isso tudo vale quanto? 2. Olha para cá. D é 2, não é? De 2 até 0, vale quanto? 2. De 0 até menos 2, vale quanto? 2. 2 com 2 vai ser quanto? 4. Outra coisa, repita, filé. A altura de um trapézio. Distância entre as bases. Pessoal, repita, a altura do trapézio. É a distância entre as bases. Repita, bases, lados paralelos. Você está vendo a quantidade de vezes que eu repeti a mesma coisa, não é? Vai ter gente que ainda vai errar. Não é que não saiba não, é no automático. Então se ligue nisso. De 2 até 5 tem quanto, pessoal? 3. Então olha que massa. Ó, soma das bases, 4 mais 2. Pela altura. Quem é a altura? A distância entre as bases. Tudo isso dividido por 2. Acabou. Certo? Tranquilo. De boa. Então tá bom.